Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Hoje vamos falar de um desdobramento que está acontecendo não muito bom. Não é, sei lá. Deveras desagradável para os escritores. Exatamente. Uma amiga agente literária levantou essa lebre. Diz ela que as editoras estão cada vez mais, de certa forma, enganando um pouco os autores ao promover contratos em que, sem ninguém avisar nada, o gatífero. O gato estava mexendo na minha luz, o gato aqui... Editoras estão trocando o termo preço de capa por preço de venda nos contratos. Os autores, por ignorância, muitas vezes assinam sem saber o que está acontecendo. Então, a gente gostaria primeiro de explicar a vocês que se vocês forem parar numa editora que apresente um contrato que diga que você vai receber 10% do preço de venda do seu livro, você já faça uma pausa para verificar se isso vale a pena. Por quê? Qual é a diferença? Preço de capa é o preço pelo qual o livro é vendido ao consumidor. É o preço pelo qual as pessoas compram, se elas entrarem numa livraria. Sei lá, o livro custa R$50. Preço de venda é o valor que a editora recebe da livraria ou do distribuidor, ou da plataforma de venda. Isso quer dizer que, em geral, é a metade. Porque se o livro custa R$50, a editora recebe 25% da livraria. A livraria fica com 50% do preço de capa. Isso quer dizer também que um contrato que diga que a editora vai remunerar o autor em 10% do preço de venda, na verdade, ela estará remunerando por 5% do preço de capa. Tá dando para entender, gente? Olha que revoltante, pessoal. Então, assim, muitos autores que sempre reclamaram dos direitos autorais serem 10%, achar que é pouco, as editoras, na verdade, estão metendo facão aí para ficar metade. Exatamente. Aí, eu vou dizer uma coisa a vocês, tá, queridos? A minha impressão é que a gente está vendo o começo do fim das editoras. Exatamente. Porque, só um detalhe aqui, Laura, vamos explicar. Sim. A gente está tratando de editoras tradicionais, editoras com E maiúsculo, editoras Isso. que não cobram dos autores, editoras Exatamente. que bancam o livro inteiro, aquela editora que vai fazer a distribuição do livro nas livrarias. Então, não estamos falando de prestadores de serviço disfarçado de editoras, estamos falando de editoras. Isso são as editoras de verdade, editoras. Gente, eu sempre trabalhei em editora, eu presto serviço ainda para editora, eu já dei meu sangue, meu suor para várias casas editoriais, eu gosto de editora. Trabalhamos muito já. Só que é o seguinte, como o mercado está difícil, as editoras estão, não vou dizer todas, mas muitas, está se espalhando isso pelo mercado. Essa tática de pagar menos ao autor. Só que, a meu ver, isso é uma tática de gente míope. É um tiro no pé, a meu ver. Cada um interprete como quiser. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, os autores velhões, que já estão acostumados a ser publicados por editoras, eles aceitam ser lesados por esses novos contratos. Por quê? Porque eles não sabem se virar sozinhos. São autores que já têm vários livros na praça, então eles acham, é melhor ganhar pouquinho do que não ganhar nada. Então, as editoras estão passando, estão publicando livros com esse contrato
que é bem problemático, tá? Autores muito sem noção, que não têm ideia do que seja uma editora, do que quanto alguém pode ganhar, tal, pode até assinar esse contrato achando que essa é a norma, inclusive porque as editoras estão falando isso. Essas editoras que apresentam esse contrato dizem, essa é a norma, todos os contratos são assim. Só que essa remuneração é muito baixa. Então, a chance de um autor ganhar bem com um livro recebendo apenas 5% do preço de capa é baixa. O autor vai ganhar pouquinho. Então, você desincentiva as pessoas capazes, as pessoas com iniciativa, com plataforma, a procurarem editoras. Por isso eu estou achando, é um mega tiro no pé das editoras. Porque muito em breve, autores com algum potencial, autores que já têm alguma atividade na internet, publicar por conta própria. Pior ainda, se isso se espalhar, porque assim, as editoras não pensam, né, Sidney? Tá falta de visão nisso daí. Porque se espalhar, as pessoas já têm um certo pé atrás com as editoras. Costumam achar as editoras arrogantes, costumam achar as editoras incompreensíveis. Muita gente acha os editores sem vergonha, que roubam o dinheiro dos autores. Já existe esse preconceito contra as editoras. Se espalhar entre os autores jovens, por exemplo, se começar a se espalhar na internet, que não vale a pena ser publicado por uma editora de verdade, você não paga para ser publicado, você recebe, mas você vai receber só 5% do preço de venda do livro físico, mais umas outras enrollations do livro digital, gente. As pegadinhas não cessam, né? Não, essa minha amiga, a gente estava contando com pegadinhas do livro digital. Ou seja, eles não cadastram o livro digital em nome do autor, mas sim em nome da editora. E a prestação de contas, muitas vezes, passa por um terceirizado. Então, o que chega na editora é um pingo. E aí, se desse pingo você vai tirar 10% do preço de venda, o autor não recebe nada por um livro digital vendido. Isso, para mim, Laura, é muito claro que é um sintoma dessa pandemia, né? Que ela arrebentou com as empresas e as editoras também passaram muita dificuldade nesses últimos quase 2 anos. Então, eles estão tentando puxar dinheiro de onde quer que venha, né? Então, assim, uma coisa que eu notei, muitas editoras tradicionais que nunca cobraram de autor, estão cobrando agora também, né? Ou ela cria um selinho lá para jogar todos novos os autores autores, lá para ficar cobrando, ou então ela simplesmente nem selo cria e tipo, mantém uma nebulosidade ali Sim. entre o editora tradicional e a editora prestadora e a prestação de serviço. Então, Sim. muitas editoras tradicionais migraram para esse modelo aí também para tentar ganhar uma grana a mais aí por fora. Sim. Então, assim, eu acho que é uma coisa complicada, como a Laura falou, é um tiro no pé de longo prazo, eu também acredito, porque se o autor ele já cria nome, né? Quando ele começa a criar nome, começa a ter uma força, tanto os títulos dele quanto o nome dele, ele pode achar conveniente não publicar mais pelas editoras tradicionais. Exatamente. E virar ou ele mesmo abrir uma editora, ou ele fazer publicação independente. Ou seja, a editora no longo prazo, ela não vai ter matéria-prima para produzir. Exatamente, não vai ter matéria-prima nova, porque as editoras vivem do que os autores criam. Basicamente é isso. Tudo bem, tem bastante gente criando, mas veja, se elas criarem um sistema que elas vão espantar justamente os autores mais capazes, justamente os autores com mais potencial de venda, elas vão ficar só com os autores sem noção, aqueles que não têm capacidade de criar uma plataforma na internet.
aqueles que não têm E as capacidade de editoras- fazer marketing. E as editoras tradicionais fogem do autor que não faz trabalho nenhum, né? Então, Já mas hoje em dia, as editoras elas já não querem saber de autores, mesmo que tenham escrito bons livros, bons textos, ela já não se interessa porque ela não quer construir um autor do zero. Então, o autor já tem que vir aí com uma certa bagagem, com um público, já com um trabalho de rede social adiantado. Então, assim, Pois se é, esse mas- cara que já faz isso, vai quê? receber uma miséria. para que ele vai se meter com uma editora tradicional que vai pagar 5%? Se Só ele pode valer. ganhar muito mais que isso, ele pode ganhar 100%. Eu não digo, porque ele vai ter que pagar a taxa de uma plataforma que ele coloque à venda, né? Se ele Sim, mas colocar a venda cá, lá, ele vai ter que pagar a plataforma. Se- Então, ele se não vai ele- receber 100%, mas vai receber bem mais do que sim. Se ele já tem o 100% do líquido, né? Porque assim, se ele já tem a plataforma, já tem o público, já conversa com os possíveis compradores do livro dele, ele vai lá e vende direto, ele não precisa da editora É mais. verdade.